Todos nós, no dia em que viemos ao mundo, recebemos um presente muito especial, ou até muito precioso. Esse presente talvez tenha sido dado pelos nossos pais, um familiar, ou até talvez um amigo próximo da nossa família. E é interessante notar que esse é um presente que nós estamos a usar até esse momento. De que presente nós estamos a falar? Do nosso próprio nome. O nome é tão importante porque, além de nos identificar, ele nos diferencia uns dos outros. E além disso, nós conseguimos perceber que, à medida que o tempo passa, o nome tem sido associado à nossa reputação. Ou seja, aquilo que nós somos, o nosso modo de vida, ou até aquilo que as pessoas pensam, ou acham, ou até mesmo dizem acerca de nós. E por causa disso, todos nós com certeza desejamos ter um bom nome ou uma boa reputação. E é interessante notar também que, à medida que o tempo vai passando, principalmente pelas coisas que nós fizemos, pelas nossas ações e por meio do nosso comportamento, cada um de nós constrói um nome para si. Por exemplo, uma mulher que está habituada a fazer bons pratos, que cozinha bem, talvez seja conhecida como uma boa cozinheira. Um homem que está habituado a conduzir com precaução, está sempre encartado, respeita os sinais de trânsito, talvez seja conhecido como um bom motorista. E mesmo alguém que não gosta de fazer nada, talvez seja conhecido como um grande preguiçoso. O nome é tão importante que, em alguns países, se uma pessoa sujar o bom nome ou a reputação de alguém, ou até de uma organização, ele é capaz de prestar contas com a justiça. E, por outro lado, algumas pessoas, hoje em dia, quando estão assim diante de um problema, se eles quiserem mostrar que nome têm dentro de uma sociedade, talvez eles perguntam: você sabe quem eu sou? Então, esses exemplos deixam claro que boa parte das pessoas está realmente preocupada em ter um bom nome, ou em fazer um bom nome, mesmo que às vezes da forma errada. Mas é interessante dizer aos irmãos que, mais do que fazer um bom nome dentro de uma sociedade, nós devemos nos preocupar em fazer um bom nome perante Deus. E é interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, reconhece o valor do bom nome. Por exemplo, aqui no livro de Provérbios, capítulo número 22, versículo 1, nós conseguimos perceber como é que a Bíblia dá valor ao bom nome. Eu convido aos irmãos, por favor, que acompanhem a leitura desse texto. Nós vamos ler junto o livro de Provérbios, capítulo 22, versículos 1. Esse texto diz o seguinte: mais vale um bom nome, ou como diz a nota de rodapé, uma boa reputação, do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, a Bíblia realmente dá muito valor ao fato de se ter um bom nome. E é interessante que nesse versículo, a Bíblia diz que ter um bom nome ou ter uma boa reputação é muito mais importante do que ter várias riquezas. Então, o bom nome é algo que está intimamente ligado com as escolhas que fizemos, as decisões que tomamos na vida e bem como o tipo de comportamento que vamos adotar. Então, nesse discurso, o objetivo principal é nos ajudar a ver que tipo de nome cada um de nós está a fazer perante Deus. E para alcançarmos esse objetivo, nós vamos considerar 3 questões fundamentais. A primeira questão que nós vamos considerar é: por que é tão importante nos esforçarmos a fazer um bom nome perante Deus? Por que é tão importante?
A segunda questão que nós vamos considerar será: em que áreas da vida nós podemos fazer um bom nome perante Deus? Quais são as áreas? E a terceira pergunta, como a última, nós vamos considerar quais são as recompensas de se ter um bom nome. Você ainda lembra a primeira questão que vamos considerar? Porque é importante fazermos um bom nome perante Deus. Bem, irmãos, é muito importante nós saber a importância de se fazer um bom nome perante Deus, porque isso está ligado à nossa vida no futuro. E dependendo das escolhas que nós vamos fazendo hoje em dia, nós podemos agradar a Jeová ou não. Então, é muito importante nós fazermos um bom nome perante Deus, primeiro porque isso agrada ao nosso Deus Jeová. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que fizeram um bom nome perante Deus, mas também tem vários exemplos de pessoas que não fizeram um bom nome perante Deus. Então, para nós entendermos como é que fazer um bom nome está intimamente ligado com agradar a Jeová, nós vamos considerar apenas dois exemplos. Um mau exemplo e outro bom exemplo. O primeiro exemplo que nós vamos considerar é de Nimrod. A pergunta é: quem foi Nimrod e que nome ele fez perante Deus? Para descobrirmos, por favor, eu vou convidar novamente a assistência. Nós vamos pegar as nossas Bíblias e ir até o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis, capítulo número 10, versículos número 9. Lembrando aos irmãos que nós queremos descobrir quem foi Nimrod e que nome ele fez perante Deus. Vamos acompanhar, por favor, a leitura do livro de Gênesis, capítulo número 10, versículos número 9. Esse texto diz o seguinte: ele tornou-se um poderoso caçador em oposição a Jeová. É por isso que se diz, como Nimrod, um poderoso caçador em oposição a Jeová. Os irmãos conseguiram perceber quem foi Nimrod? O texto foi bem claro, né? Aí diz que ele foi um poderoso caçador. Mas agora a pergunta mais importante é: que nome Nimrod fez perante Deus? A parte final do versículo mostra que Nimrod era alguém que estava em oposição a Jeová. Então isso significa que Nimrod era alguém rebelde. Com certeza ele não fez um bom nome perante Deus. Mas como é que nós sabemos disso? Bem, irmãos, a Bíblia mostra que Nimrod, ele foi alguém que incentivou o povo do passado a se rebelar contra Jeová. Só para nós termos uma ideia, eu tenho a certeza que os irmãos lembram-se muito bem da história da Torre de Babel. Aquela torre foi mandada para ser construída por Nimrod. Mas qual era o problema em se construir aquela Torre de Babel? A Bíblia mostra que o objetivo de Nimrod, primeiro, é que aquela torre chegasse até aos céus. E, segundo, Nimrod, mesmo sabendo que o objetivo de Jeová era que todas as pessoas se espalhassem na terra, ainda assim ele construiu aquela torre para que todos os seres humanos vivessem lá e não se espalhassem na terra conforme Jeová queria. Que rebeldia, não é, irmãos? Por outro lado, Nimrod também, após o dilúvio, a Bíblia mostra que ele foi o primeiro ser humano a construir um governo humano. Tudo para desafiar o reino de Jeová. E além disso, por causa da influência dele, muitas religiões falsas foram se propagando, foram se desenvolvendo no mundo todo. Então, com base em todos esses aspectos, o que é que você acha? Que nome Nimrod fez perante Deus? Com certeza que ele fez um mau nome. E isso não agradou a Jeová. Agora, qual é o segundo exemplo que nós temos? O segundo exemplo é de Moisés. A pergunta é a mesma. Quem foi Moisés e que nome ele fez perante Deus? Por favor, peguem novamente as vossas Bíblias e dessa vez nós vamos ler o segundo livro da Bíblia. O livro de Êxodo, o capítulo número 33. Vamos lá tentar descobrir quem foi Moisés e que nome ele fez perante Deus.
Êxodo capítulo número 33, o versículo é o número 17. Êxodo capítulo 33, versículos número 17. Jeová disse a Moisés: também farei o que estás a pedir, porque achaste favor aos meus olhos, e eu conheço-te por nome. Os irmãos conseguiram perceber quem foi Moisés? A parte final do versículo mostrou que Jeová conhecia Moisés por nome. Então isso significa que com certeza Moisés era um adorador fiel de Jeová, que Jeová conhecia muito bem. Mas agora, que nome ele fez perante Deus? O versículo mostrou que Moisés foi alguém que achou favor aos olhos de Jeová. Então isso significa que com certeza que Moisés fez um bom nome perante Deus. Isso agradou tanto a Jeová, que Jeová olhava a Moisés com muito favor. Mas agora, será que a Bíblia dá outros detalhes que deixam claro que Moisés realmente fez um bom nome perante Deus? Com certeza. Por exemplo, a Bíblia mostra que Moisés foi alguém que amava e obedecia a Jeová. Por exemplo, ele preferiu renunciar toda a riqueza, todos os bens materiais da casa de Faraó para servir como escravo com o povo de Deus no Egito. Por outro lado, Moisés era alguém que sempre se preocupava em seguir as instruções de Jeová. Ele era um homem de mentalidade espiritual e mesmo quando passava por qualquer dificuldade, Moisés nunca desistia, nunca deixava de adorar a Jeová. Então, o que você acha? Que nome Moisés fez perante Deus? Com certeza que fez um bom nome. Ele foi alguém que agradou a Jeová. Mas agora a pergunta é: que dizer de nós? Que nome estamos fazendo perante Deus? A quem nós estamos a imitar? A Nimrod ou a Moisés? Por exemplo, quando o nosso nome é mencionado, será que as pessoas pensam logo em alguém rebelde, preguiçoso, que usa linguagem imprópria ou que até é violento? Ou será que consideram-nos uma pessoa de mentalidade espiritual, que é obediente, que vive segundo as normas de Deus e que trata bem a família? Meus irmãos, é muito importante fazermos um bom nome perante Deus, porque primeiro isso agrada a Jeová. O segundo motivo que deixa claro a importância de nós fazermos um bom nome perante Deus é que essa é uma das formas de imitarmos a Jesus. Jesus foi o maior homem que já viveu aqui na terra, mas em tudo o que ele fez, ele deixou claro a importância e os benefícios de se fazer um bom nome perante Deus. Ele foi alguém que concentrou-se em glorificar a Deus, em ser fiel, e também ele não aceitava fazer nada de sua própria iniciativa. Jesus realmente, apesar de ter sido morto pelos humanos cruéis, ele recebeu um presente ou uma recompensa de Jeová muito grande. O livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz que Jesus recebeu um nome que está acima de qualquer outro nome. Então, irmãos, é muito importante fazermos um bom nome perante Deus, porque também assim vamos imitar a Jesus. E se imitarmos a Jesus, com certeza, nós seremos recompensados por Jeová. Você ainda lembra por que é tão importante fazermos um bom nome perante Deus? Primeiro, porque isso agrada a Jeová. E segundo, só assim vamos imitar a Jesus. Lá no princípio do nosso discurso, nós dissemos que poderíamos considerar 3 questões. Acabamos de considerar a primeira. Você ainda lembra a segunda? Em que áreas da vida nós podemos fazer um bom nome perante Deus? Com certeza que nós podemos fazer isso em todas as áreas da nossa vida, mas nesse discurso nós vamos simplesmente considerar 3 áreas específicas. Primeiro, na família. Segundo, na nossa comunidade ou no nosso dia a dia. E terceiro, aqui, na nossa congregação. Então, como é que nós podemos fazer um bom nome perante Deus dentro da nossa própria família? Bem, irmãos, é muito importante nós fazermos um bom nome perante Deus dentro da nossa família,
Porque o tipo de nome que nós vamos fazer, isso vai se refletir para a nossa própria família. O que é que nós queremos dizer com isso? Quando nós fazemos um bom nome, automaticamente as pessoas vão falar bem da nossa família. Mas vamos ser sinceros, não é? O contrário também é verdade. E a Bíblia, a palavra de Deus, menciona um relato em que deixa claro essa verdade fundamental. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo número 17, nós encontramos a história de Davi. Davi era um jovem leal a Jeová, um adorador de Jeová. Ele estava prestes a ir batalhar contra Golias. Golias era um gigante que todo mundo temia no passado. Mas mesmo assim, Davi, com toda a coragem, ele estava a preparar-se para ir batalhar contra Golias. Como nós sabemos, Golias era um guerreiro bem constituído. Quem ousaria ir batalhar contra Golias? Mas quando Davi, com toda aquela coragem, estava a preparar-se para ir guerrear contra Golias, alguém estava a prestar atenção nessa coragem que Davi estava a demonstrar. Quem é? Vamos ler, por favor. O livro de 1 Samuel, capítulo número 17. Os versículos que nós vamos ler é o 55 e o 56. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 55 ao 56. No momento em que Saul viu Davi ir ao encontro do filisteu, perguntou a Abner, chefe do exército: Abner, quem é o pai deste jovem? Abner respondeu: tão certo como o Senhor vive, ó rei, eu não sei. O rei disse: descobre quem é o pai deste jovem. Esse é um texto muito profundo, não é, irmão? É interessante que naquela ocasião, quem estava a ir batalhar com Golias era Davi. Mas ainda assim, quando Saul viu, ele perguntou quem era o pai de Davi. Era como se Saul tivesse a dizer: mas quem é o Senhor que ensinou esse jovem a demonstrar tanta coragem ao ponto de enfrentar um Golias? De que família esse jovem vem? Quem ensinou essas coisas? Qual é a lição, irmãos? Jovem, será que o teu comportamento está a refletir de forma positiva ou negativa dentro da tua própria família? Jovens, vocês podem contribuir para o bom nome da vossa própria família por meio do vosso bom comportamento. É muito importante que os jovens comportem-se bem para que a sua família não seja mal falada. É muito importante que você seja alguém exemplar. E esse conselho é ainda mais importante para aqueles jovens que servem a Jeová, mas que os pais não. Será que por causa do teu comportamento, os teus pais questionam a tua adoração a Jeová? Será que eles dizem: mas você é mesmo publicador? Por favor, querido jovem, não deixe que o teu comportamento faça os teus pais falarem mal de Jeová. Nós também podemos mostrar ou fazer um bom nome dentro da nossa família pela forma como nós tratamos os nossos filhos e a nossa casa. Por exemplo, como é que nós estamos a tratar os nossos filhos? Será que o cabelo dele está sempre bem cortadinho? O nosso filho anda limpo? Será que ele anda calçado? A nossa filha, será que está bem trançada? Será que quando as pessoas olham para eles dizem: não, sim senhor, você tem um bom pai ou uma boa mãe? Será? Nós também devemos prestar atenção à forma como nós estamos a tratar da nossa própria casa. A nossa casa está sempre limpa, está sempre organizada. E que dizer do lixo? Será que somos daqueles que acumulamos tanto lixo ao ponto até de trazer doença para a nossa própria família? Tem-se dito também que a casa de banho é o cartão de visita de uma casa, não é? Como é que está a nossa casa de banho? Será que é daquelas que a pessoa pede para fazer uma necessidade, só de abrir a porta diz que a necessidade lhe passou? Será? Queremos fazer um bom nome perante Deus dentro da nossa própria família. Outra área em que nós podemos fazer um bom nome perante Deus é na nossa comunidade ou no nosso dia a dia.
Isso é muito importante porque a forma como nós vamos nos comportar na nossa vizinhança, ou no nosso trabalho, ou na escola, faz com que as pessoas falem bem ou mal de Jeová e da sua palavra, irmão. Então nós temos uma grande responsabilidade na nossa sociedade como testemunhas de Jeová. Por exemplo, tem-se dito que, ou seja, muitos irmãos dizem que uma das coisas que os motivou a tornarem-se testemunhas de Jeová foi ver o nosso bom comportamento. Mas vamos ser sinceros, né? O contrário também é verdade. Algumas pessoas já disseram assim: não, eu não posso ainda ser publicador por causa do comportamento do irmão fulano ou da irmã fulana. Que nome estamos fazendo perante Deus, irmãos? Queremos fazer um bom nome. Por exemplo, as pessoas de fora, normalmente, elas generalizam as coisas. Por exemplo, se uma testemunha de Jeová discutir com um vizinho, sabe o que elas vão dizer? As testemunhas de Jeová gostam de confusão. Se uma testemunha de Jeová sair com alguém do sexo oposto à noite, que não é cristã, sabe o que elas vão dizer? As testemunhas de Jeová são fingidas. Que nome estamos fazendo perante Deus? Qual é o nome? Devemos ter muito cuidado com o tipo de nome que nós queremos fazer. Isso também é muito importante lá na escola ou no trabalho. Será que o nosso comportamento abre caminho para nós dar testemunho? Será que os nossos colegas, os clientes, será que nos conhecem como testemunhas de Jeová? Ou quando nós queremos dar testemunho, eles dizem: não, para, eu sei quem você é. Queremos fazer um bom nome perante Deus na nossa comunidade. Uma outra área em que nós podemos fazer um bom nome perante Deus é aqui, na nossa congregação. Irmãos, é importante nós frisarmos que quando nós fazemos um bom nome perante Deus, é mais fácil nós conseguirmos ter privilégios, como por exemplo trabalhar como pioneiro auxiliar, pioneiro regular, ser designado servos ministeriais ou até anciãos. Então é muito importante nós nos comportarmos bem quando a reunião decorre. Por exemplo, o tipo de nome que nós estamos a fazer se reflete também dentro da congregação. Então, por isso seria muito bom nós nos esforçarmos a evitar conversar desnecessariamente enquanto a reunião decorre. Queremos fazer um bom nome perante Deus dentro da nossa congregação. Por exemplo, seria bom nós nos perguntarmos, não é? Como é que eu sou conhecido dentro da minha congregação? Como é que eu sou conhecido? Havia um irmão, ele era conhecido como irmão Armagedon. Sabe por quê? Algumas pessoas diziam assim: sabemos que ele vai chegar, só que não sabemos quando. Por quê? Porque ele sempre se atrasava nas reuniões. Que dizer de nós? Será que estamos a nos esforçar para chegar cedo nas reuniões? Será? Qual é o nome que nós estamos a fazer aqui na congregação? A Bíblia também mostra que as irmãs, principalmente as irmãs casadas e aquelas de mais idade, devem ser um exemplo em fazer um bom nome perante Deus dentro da congregação. Por exemplo, será que você já se sentiu tentada a fofocar? Será que isso já aconteceu contigo? A fofoca é algo muito feio. Fofoca é falar mal de alguém pelas costas. E a fofoca é tão feia que suja o nome de todos os envolvidos, tanto da pessoa que faz a fofoca como daquela que é vítima da fofoca. E o mal da fofoca é que às vezes a pessoa que faz isso é capaz de sair e falar mal de alguém com quem ela já fez isso. É complicado, não é? Então, se nos sentirmos tentados a fazer ou a praticar isso, seria bom nos perguntarmos: qual é o nome ou a reputação que eu estou a criar dentro da congregação? Então, em vez de perdermos tempo com práticas assim, seria muito bom nos esforçarmos em nos ocupar em coisas mais importantes, como por exemplo a pregação das boas novas do reino. Aí sim, nós podemos gastar o nosso tempo. Você ainda lembra as 3 áreas específicas em que nós podemos fazer um bom nome perante Deus? Primeiro,
na nossa família. Segundo, na nossa comunidade. E terceiro, aqui na congregação. Agora, a última questão. Quais são as recompensas que nós vamos receber se nos esforçarmos a fazer um bom nome perante Deus? Quais são? Vamos ler um texto na Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 5. Esse texto vai nos mostrar qual é a recompensa que todos nós teremos se nos esforçarmos a fazer um bom nome perante Deus. Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 5. Aquele que vencer estará assim vestido, com vestes brancas, e eu de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Conseguimos perceber qual será a recompensa? A recompensa é que o nosso nome estará inscrito no livro da vida, ou em palavras simples, Jeová Deus vai nos recompensar com a vida eterna. Nós viveremos para sempre se, a partir dos nossos dias, nos esforçarmos a fazer um bom nome perante Deus. Mas é interessante que esse versículo mostra que também há a possibilidade de que o nosso nome seja apagado do livro da vida. Como assim? Vamos tentar ilustrar. Imagine que você tem essas duas folhas na tua mão. Acho que os irmãos estão a ver bem, não é? E você tivesse a oportunidade de começar a escrever a história da tua vida numa dessas folhas, qual você escolheria? A que está na minha mão direita ou a que está na mão esquerda? É a da direita? Com certeza que não. Escolheríamos essa. Por quê? Porque essa folha da direita está suja e nós não queremos escrever a história da nossa vida numa folha suja. E o que é que nós faríamos com essa folha? Dobraríamos e deitaríamos fora. Eu não vou deitar aqui. Qual é a lição, irmãos? Se deixarmos de fazer um bom nome perante Deus, Jeová vai fazer o mesmo conosco. Vamos perder a recompensa da vida eterna. Por isso, irmãos, depois de obtermos um bom nome perante Deus, é importante continuarmos a nos esforçar a fazer um bom nome. O nosso modo de vida, as nossas tendências, os nossos hábitos, bem como o nosso serviço a Deus, devem deixar claro que queremos fazer um bom nome perante Deus. Você ainda lembra o que aprendemos? Nós aprendemos que todas as pessoas estão preocupadas em fazer um bom nome perante Deus. Mas, depois, mais abaixo, nós conseguimos ver que é muito importante fazermos um bom nome perante Deus. Primeiro, porque isso agrada a Jeová. E segundo, só assim vamos imitar a Jesus. Depois falamos de 3 áreas específicas em que nós podemos nos esforçar a fazer um bom nome perante Deus. Na nossa família, na nossa comunidade e também aqui na congregação. E por fim, aprendemos as recompensas que nós teremos se nos esforçarmos a fazer um bom nome perante Deus. Teremos a vida eterna. Portanto, se você é um estudante da Bíblia, por favor, continue a estudar a Bíblia, a assistir às reuniões e aplicar o que você tem aprendido. Assim você vai fazer um bom nome perante Deus. Pais, ensinem os seus filhos a fazer um bom nome perante Deus por meio do vosso bom exemplo. Se nos esforçarmos a fazer um bom nome perante Deus, todos nós seremos ricamente recompensados por Jeová.